E é bom, sabe bem, não é? Não estou a falar nada de que ninguém saiba. Só que exatamente o problema para retomar o espírito jovem, dito assim, é conseguir transmutar todas as memórias que tivemos que desafiaram a eternidade desse mesmo espírito jovem. E então, o que é preciso fazer? Não basta olhar para as crianças, não basta olhar para os jovens. Não basta deixá-los viver a sua juventude. O que basta, sim, é mantermos-nos nesse registro. Mantermos nesse registro. Então, qual é o problema? Os preconceitos. No fundo, que dificuldades é que eu tenho vindo a falar que estrangulam o espírito jovem? São os preconceitos. E o que é o preconceito? É chegar a uma conclusão mesmo antes de se passar pelo processo. É saber o resultado mesmo antes de fazer a conta. Isso é o preconceito. É termos uma ideia pré-concebida. E o que é ter uma ideia pré-concebida? É ter o conceito mesmo antes de experimentarmos o que dá origem ou resultado a esse mesmo conceito. É dizermos aquilo que vamos fazer. Ou seja, não há surpresa. Não há surpresa. Um preconceito é a aniquilação da surpresa, do efeito de surpresa da vida. O espírito jovem é o efeito de surpresa da vida. É fazer sem saber o que vai acontecer. O preconceito é o oposto. É fazer já sabendo o que vai acontecer. Não tem piada, como se costuma dizer. Não há vida. É o preconceito. E de uma maneira simples consegui tirar os juízos de valor que se podem ainda fazer sobre o conceito de preconceito. Então, resumindo, indo fazendo pequenos resumos, o que é importante para manter o espírito jovem? O que é importante para acordar o nosso ser interior? O nosso pequeno contributo para o grande sonho? Que existe dentro de nós, quer nós o vivamos ou não. Ele estará sempre conservado, quer nós o ponhamos cá para fora, o experimentemos, o memorizemos. Ele estará sempre. Mesmo que nós não o façamos, ele lá estará, para ser feito. E se não formos nós, será alguém. E então vem a inveja. Mas fiquemos ainda no preconceito. Então, parece fácil. Basta libertar preconceitos. Basta libertar preconceitos, diz o Hélio Pestana. Quer dizer, era só que me faltava ter aqui a pólvora em 3 ou 4 palavras. Basta libertar preconceitos. Como se isso fosse assim, fácil. Mas posso já dizer que acharmos que não é fácil libertar um preconceito é em si um preconceito. É uma maneira do ser humano, no presente, de chegar a uma conclusão mesmo antes de passar pelo processo. Como se isso agora fosse assim. Poderiam dizer vocês. Como se isso agora fosse assim. A conclusão de como se isso agora fosse assim é um preconceito
disso ser mesmo assim. Pois que eu já estou a pré-conceptualizar aquilo que ainda não fiz. E nessa mesma condição, não o fazer. Porquê? Porque já cheguei à conclusão e não fiz. Então, uma boa maneira de desbravar preconceitos é desbravar, portanto, indo mais profundamente, é desbravar a ideia de que libertar preconceitos é o que é preciso fazer. E para isso o que é preciso? Não achar que é difícil libertar preconceitos. Será isso que é preciso? Não pré-conceber que é difícil libertar preconceitos? Então, o que é preciso fazer é não achar que é difícil libertar preconceitos. E volto a repetir. O que é preciso fazer é não achar que é difícil libertar preconceitos. Porque, na verdade, não é difícil libertar preconceitos. Na verdade, e volto a repetir, não sou cassete de gravação, mas não é difícil libertar preconceitos. Porque é fácil libertar preconceitos. E vocês já tinham dito, bom, mas como se isso fosse assim tão fácil? Tentem analisar a frase que acabaram de dizer, ou de pensar. Como se isso fosse assim. Já perceberam o tempo verbal que estão a aplicar? Como se isso fosse assim? Já tentaram perceber onde é que está o sujeito na ação temporal? Se fosse. Isto quase parece mal de português. Como se isso fosse. Se fosse. Vocês já se estão a projetar no campo dos ses. Ah, se como se isso fosse assim. Como se fosse fácil. Já perceberam o atrofiamento que está nessa frase em si? Como se isso fosse assim fácil libertar preconceitos. Vocês, enfim, essa frase, esse pensamento, estrangula uma série de conceitos que não o permite vivê-los ou experienciá-los. Mas, desdobrando calma e claramente a frase, ou o pensamento, que atrofia a nossa experiência de vida. Como se isso fosse fácil, e vou relembrar. Calmamente. Como se isso fosse fácil. Como se fosse fácil. Se fosse fácil, libertar preconceitos. Conseguem ver o lado positivo desta frase? Se fosse fácil libertar preconceitos, conseguem transformá-lo numa pergunta? Se fosse fácil libertar preconceitos? Já se perguntaram a vocês mesmos, em vez de afirmarem para vocês mesmos? Quando alguém vos diz que é fácil libertar preconceitos, já se perguntaram, será que é fácil libertar preconceitos? E se fosse fácil libertar preconceitos? Isto é o lado positivo. E se fosse fácil libertar preconceitos? Partiram para a interrogação. Saíram da exclamação, partiram para a interrogação. A interrogação o que é que permite? Algo de novo. Uma nova resposta. As perguntas servem para isso. Para trazer uma nova resposta. E se fosse fácil libertar preconceitos? Podem fazer disto a vossa frase do MSN, do Facebook. Ou de outros sítios, sites, blogs, o que quiserem. E se fosse, vou fazer um texto sobre isto? E se fosse fácil libertar preconceitos? O que é que isto revela? Vocês já estão dispostos a libertar preconceitos. Já se estão a interrogar como é que isso é possível. A ciência ainda não chegou lá. Ok?
Não estejam à espera que a ciência vos diga como é que se consegue libertar preconceitos. Se calhar a ciência já consegue, se calhar a ciência ainda não consegue. Mas no presente fecha a pergunta. E é no presente que tem que haver a resposta, não no futuro, nem no passado. Então, eu sugiro-vos perguntarem-se a vocês mesmos, cada vez que se lembram do vosso sonho, ou veem uma criança, ou estão em contacto com uma criança ou jovem, pensarem ou dizerem para vocês mesmos: e se fosse fácil? E se fosse fácil libertar preconceitos? Preconceitos, plural. Tantos que eles são, os preconceitos. Tantas coisas que nós pensamos e não fazemos. É muito mental. Tem que passar a ser mais experimental, como um laboratório de química. Mas tem que ser mais científico, mais experimental. Temos que ser experimentalistas na vida. Temos que saber se corre bem, se corre mal. O que é que acontece se eu fizer ou disser ou pensar aquilo naquela situação? Tem que acontecer, porque esse é o ministério da vida. É assim que se cresce, naturalmente. Não podemos só crescer enquanto somos jovens, temos que crescer enquanto somos velhos, ou adultos, ou pré-adultos, ou futuros adultos, ou futuros nascidos, ou recém-nascidos, ou pré-nascidos, ou recém-mortos. Em toda a circunstância temporal da vida, nós temos que experimentar. Mas experimentar o quê? O que nos passa pela cabeça. Temos que experimentar o que nos passa pela cabeça. Temos uma ideia, vamos fazer a ideia. Vem uma pergunta, vai ter que haver resposta à pergunta. Neste exemplo é: e se fosse fácil libertar preconceitos? E se fosse fácil? Se fosse fácil, já... Ok, pegamos uma frase grande, estamos numa frase pequena. Se fosse fácil. Vamos desdobrar esta pequena parte da grande frase que já foi desdobrada. Se fosse fácil. E se fosse fácil? Já perceberam onde é que vocês se estão a colocar? Com esta afirmação? E com isto posso dizer, já perceberam onde é que se estão a colocar cada vez que dizem o que dizem? Já mediram as vossas palavras? Conseguem perceber o que dizem ao longo do vosso dia? Percebem onde é que se estão a colocar quando dizem o que dizem? Nomeadamente, se disserem, se fosse fácil. Já perceberam onde é que se estão a colocar? É fácil. Neste exemplo, onde é que vocês estão a colocar? Estão a colocar o vosso sujeito na altura em que vocês acham que é difícil. É difícil ultrapassar preconceitos. Essa é a vossa posição. Como é que progridem, extrudem daí? E se fosse fácil libertar preconceitos? Então aí vocês passaram do lado negativo para o lado positivo e estão a procurar uma resposta para transmutar uma dificuldade conceptual na vossa vida, que é transmutar preconceitos. Em que vocês já não estão na posição do ok, é difícil, eu não sei como fazer, passaram para a posição do se calhar eu sei, eu vou fazer a pergunta. Porque o que é que nós precisamos para saber uma resposta, para saber o que quer que seja? Precisamos de perguntar. É fácil, como se costuma dizer, quem tem boca vai a Roma. Basta perguntar. Se eu acho que é difícil, eu pergunto: como é que é para ser fácil? E vão ver que dentro da vossa cabeça, do vosso grande cérebro mental, vos vai vir a resposta. Não precisam que ninguém vos dê a resposta. Vocês vão absorver, vão agregar